PEC 6x1 na Comissão de Constituição e Justiça do Senado, o senador Omar Aziz já diz que vai atuar para votar essa questão ainda na semana que vem. Essa é uma discussão que foi proposta pelo governo do presidente Lula e está sendo muito aguardada depois das negociações e retorno das conversas do presidente Lula com o presidente do Congresso, Davi Alcolumbre. Então, Aziz está atuando para tentar votar essa proposta na CCJ na quarta-feira, um mês antes do primeiro turno das eleições. Aziz afirmou que vai estudar o texto aprovado pela Câmara no final de maio e diz que pretende apresentar seu relatório sobre a PEC até a quinta-feira. Na próxima semana, o Senado vai fazer o último esforço concentrado antes do primeiro turno das eleições. Embora a reunião ainda não conste na agenda oficial, a Comissão de Constituição e Justiça vai ter uma sessão na quarta-feira. A PEC 6x1 ficou parada no Senado por quase 3 meses e só foi despachada para as comissões na semana passada. Isso por conta da reaproximação de Lula com o presidente do Senado, Davi Alcolumbre. O fim da escala 6x1 é uma das principais bandeiras da campanha à reeleição do presidente Lula, contrária ao texto à oposição. Por outro lado, tenta adiar a votação da proposta para depois das eleições. Caso seja aprovada na CCJ, a PEC 6x1 ainda precisa ser votada no plenário do Senado. Uma ala do governo trabalha para que a proposta seja votada em plenário já na próxima semana. Lembrando que o texto não pode ter modificação. Se tiver modificação substancial, volta para análise da Câmara, o que demora ainda mais a sua aprovação. E eu quero falar com o Felipe sobre essa história da 6x1 e também sobre esforço concentrado, que está na moda agora, né? Você faz um esforço concentrado, demora para voltar, inclusive esse último recesso parlamentar, ele demorou ainda mais, né, para ser retomado, porque eles decidiram fazer um esforço concentrado. Aí agora vão fazer mais um esforço concentrado antes das eleições. Me parece tanto uma correria, assim. Se eles trabalhassem os dias que eles precisam trabalhar e se tivessem voltado do recesso antes da data, na verdade, que eles precisariam voltar, não precisaria fazer um esforço concentrado. Imagina se a gente precisasse fazer um esforço concentrado no jornalismo, Felipe. Olha só, não vou trabalhar segunda, nem terça, então vamos fazer um esforço concentrado quarta, quinta e sexta. A gente faz um compilado das notícias que aconteceram, né? Não precisa da notícia quente, a gente compila tudo, dá uma aquecida ali, uma esquentada e passa para você que está em casa. Então, assim, para que trabalhar todo dia, já que tem um esforço concentrado? Daí vem o esforço concentrado para correr atrás do prejuízo da 6x1. Mas eu, Neila, acredito que isso só deve ser votado, de fato, depois das eleições. Você tem bastidor, né, Neila? Você já conversou com muita gente, já conheço você. Ô, Neila, eu concordo contigo em relação a esse esforço concentrado aí que o Senado Federal está fazendo para analisar e para votar projetos de prioridade do próprio governo. Mas tem uma variável que mudou bem recentemente, né? Antigamente, o governo federal tinha uma dificuldade muito grande de convencer o Alcolumbre a apoiar, né, esses projetos prioritários do governo, como a PEC 6x1, né? Especialmente a PEC 6x1. Agora, tendo em vista a reaproximação do Lula com o Alcolumbre, né, do Lula com o Hugo Mota, até porque em época de eleição os estados desses dois são muito voltados para o PT, então eles estão querendo ganhar capital político em apoiar o Lula, né? Então você vê que o Alcolumbre meio que desbloqueou esse trâmite da proposta da PEC 6x1. E o Lula sabe que precisa de uma agenda positiva, né? O Lula, recentemente, está bem, não digo enfraquecido, a palavra não é essa, mas está sentindo, né, as denúncias em relação ao Marcola, as denúncias em relação ao Lulinha, e precisa de uma bandeira positiva. E a bandeira positiva, na minha opinião, para o Lula, é votar a PEC da segurança pública e a PEC mudando a jornada de trabalho 6x1 para 5x2 em período eleitoral, né? Com esses dois projetos, ele consegue levantar, né, uma bandeira e levantar uma manchete positiva no jornal, no momento que ele está realmente complicado na sua campanha. Então, eu sinto que essa reaproximação do Lula com o Alcolumbre fez com que o Alcolumbre e o Senado desbloqueassem o trâmite da proposta da PEC 6x1, que vai ser analisada
possivelmente votada na CCJ na semana que vem. E aí, Neila, eu não tenho bastidor como você tem, mas eu creio que se o Alcolumbre conseguir colocar em votação na CCJ semana que vem, a gente pode ter essa PEC 6x1 antes do período eleitoral, de modo a ajudar eleitoralmente o presidente Lula. Pode ter. Essa conversa aí entre os dois realmente leva o Davi Alcolumbre a colocar a pauta. Aí ele tira do colo dele também, né, a responsabilidade. Ele diz, já passou pela CCJ, né, os senadores aprovaram, na verdade, não é uma coisa minha, eu só estou repassando, só estou passando para frente agora para votação, porque afinal de contas, o Omar Aziz já passou pela CCJ, os senadores já deram o seu aval. Vão tentar fazer de tudo, tem muita gente tentando fazer de tudo para que não passe, mas, de fato, quem determina o jogo é Davi Alcolumbre.